Isso, né? Ela deixou bem claro aí que o Chorão disse pra ela, não foi ninguém que falou pra ela, foi o primo dela que disse pra ela, foi o ser humano que falou pra ela, não foi o artista, não foi o Alexandre Magno que falou pra ela, foi o Chorão que falou pra ela: Sônia, pô, eu tô num palco com milhares de pessoas e tô só, tá? Eu tô num avião com centenas de pessoas e tô só. Aí você vai perguntar, como é que o menino que tem 42 anos, tem uma vida inteira pela frente para viver, pode ficar assim? Como é que o menino que é um gênio, que é reconhecido, principalmente do seu nicho, é considerado gênio, do seu nicho de música, é um baita de um cara, como é que ele pode ficar assim, só e depressivo? Pode, qualquer um de nós podemos, independente de idade ou coisa parecida. Por isso, tem que tomar muito cuidado, principalmente com os nossos filhos. Nós que temos um pouco mais de experiência com os nossos filhos que são mais jovens e que a gente de repente dá um presente pro filho e acha que já cumpriu o papel de pai. Não é assim não. Tem cara que dá um carro e não vê o filho faz 300 anos. Tem cara que dá um chinelo, que legal, deu um chinelo no aniversário. Infelizmente, a vida é assim. Um menino maravilhoso, lindo por fora, por dentro, um cara que ajudava todo mundo e de repente estava vivendo um momento terrível. Eu me lembro que anteontem, eu acho que Deus me dá sinais. Eu estava lendo um livro do Jung, que ele dizia que difícil é você ser muito conhecido, que aí você vira uma montanha e não dá mais para se esconder. Doutora Sato está comigo, desce o telão. Desce o telão aqui no meio com a doutora Sato. Eu acho que eu já estou com a doutora Sato na câmera 2 aqui, Latino. Câmera 2, desce o telão com a doutora Sato. O Marcelo Moreira está com ela. Doutora, eu estava dizendo o seguinte aqui agora, não é? Que menos importante para a sociedade nesse momento é saber como, por que ele morreu, mas é uma função da polícia. A polícia tem que esclarecer o fato. Eu tenho certeza que a senhora, muito mais como cidadã, está triste porque morreu um menino que quase que a maioria das pessoas gostava. Isso é fato. O Chorão era briguento, era bravo e tal, mas as pessoas amavam o Chorão. E morreu um menino que era gente boa pra caramba. Mas a polícia tem que investigar e nós temos que perguntar. A primeira pergunta delas é a pergunta que, é claro, não pode ser outra: se a polícia afasta a possibilidade de homicídio. Essa é a primeira pergunta. Olha, Datena, você sabe muito bem como funciona o nosso departamento. O DHPP tem a competência para atender e investigar todos os casos que envolvem mortes, né, os homicídios de uma forma geral, os latrocínios. E esse caso não poderia deixar de ser diferente. Primeiro, tratava-se, né, de uma pessoa famosa, uma pessoa querida. Então, tão logo eu soube pela madrugada, falei com o doutor Itagiba, determinei que ele comparecesse no local. Porque as informações preliminares já nos traziam de que o apartamento estava todo revirado, com muitos móveis quebrados. Então, por conta dessa primeira informação inicial, nós determinamos então que o doutor Itagiba comparecesse lá com o nosso delegado do GEACRIM, que fosse periciado dentro dos padrões de excelência do DHPP. Então, nós abocamos o inquérito, nós já instauramos o inquérito policial para que nós possamos efetivamente dar um esclarecimento para o caso, uma solução. Tem delegados nossos já acompanhando todas as perícias, inclusive que nós solicitamos. Só para te dar um exemplo, eu pedi que pedissem o toxicológico. Há um histórico da vida pessoal dele, de uma certa depressão em relação a um casamento que foi desmanchado. Daí para frente tem um histórico de muita bebida alcoólica. Bom, enfim, eu não quero me ampliar mais, mas você pode ter certeza que todos terão uma solução para esse caso, como deve ser. Mas esse especificamente nós vamos aguardar ainda a conclusão de alguns laudos, porque demoram, não o de local, mas toxicológico, por exemplo, como ele é realizado nas vísceras da pessoa que é morta, ele demora um pouquinho, que são exames de laboratório. 15 a 30 dias, não é isso? Isso, mais ou menos 30 dias nós esperamos que o IC conclua tudo isso. Mas, de qualquer forma, estamos todos nós bastante consternados. Eu não tinha ideia, como diretora do DHPP,
da comoção que surgiu não só em São Paulo, mas no Brasil. O Itagiba, quando esteve lá, me disse que encontrou-se com a Sônia Abrão, também não sabia desse vínculo de parentesco, e aí vai o nosso abraço para toda a família. Mas eu quero deixar bastante claro que todos serão informados da conclusão dessa investigação no tempo adequado. Doutora, pelo que eu entendi, depende muito de laudo técnico aí, né? Pericial, prova química e daí por diante. Pelo que eu entendi, aparentemente ele não tinha ferimentos graves, né? Não tinha. Apresentava alguns ferimentos, mas nos foi explicado, conversamos com o perito para saber se seria, por exemplo, um gesto, um ferimento de reação, né? De uma contraposição a uma força. Mas não existiu isso, assim como também não havia sinais de arrombamento no apartamento. Né? Mas de qualquer forma, estamos vendo sem câmera quem são as pessoas que entrou, se é que entraram, onde ele esteve. Nós já estamos com nossos policiais da unidade de inteligência também checando algumas informações, para que a gente possa traçar todo esse perfil, não só desse momento, mas que antecedeu ou que poderia ter dado causa a essa fatalidade ocorrida na madrugada. Bom, eu queria cumprimentar o Brasil inteiro, que estamos em cadeia nacional agora, estamos em rede pela Band, não é? Para todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência de vocês em todo o Brasil. Para você que não sabe, o nosso querido chorão da banda Charlie Brown Jr., o Alexandre Magno, foi encontrado morto pela madrugada no apartamento dele aqui em São Paulo. Era um apartamento que ele dificilmente usava, tanto que quando vinha a São Paulo ele ficava em flat. Mas infelizmente ele foi encontrado morto de madrugada, estava em decúbito dorsal, com ferimento na mão, e não há sinais de que ele tenha entrado em briga com ninguém. Homicídio, quer dizer, a polícia não afasta nenhuma possibilidade a princípio, mas o homicídio não é a linha principal de investigação. Pelo que eu entendi, a linha principal de investigação é que possa ter acontecido um acidente químico com ele, ou então alguma doença que ele tinha, a gente não sabia que tinha. A gente não pode adiantar nada além disso a partir de agora. Mas, doutora, já que nós estamos em rede nacional, que horas foi encontrado o corpo do chorão e em que condições foi encontrado o corpo? Foi na madrugada. A delegacia do bairro, o 14º Distrito Policial, foi informado através de um segurança dele, que noticiou que entrou no apartamento e viu que o apartamento estava todo revirado, com muitos móveis quebrados, e que ele estava em decúbito dorsal e que ele estava aparentemente morto. Mas na dúvida ele acionou o SAMU compareceu e constatou o óbito. Então, desta forma, o delegado do 14º entendeu que deveria solicitar o assessoramento. Então, em razão do que me foi informado, nós já determinamos que o caso fosse, inclusive, avocado para o Departamento de Homicídios, em razão até da especialidade e da competência aqui do DHPP. Doutora, vamos esperar então, não há como se chegar a outra conclusão, a não ser que outro fato novo apareça, vamos esperar da realidade que o laudo seja determinado e que através do laudo a gente possa chegar à causa-morte do Alexandre Magno, o chorão, líder da banda Charlie Brown Jr. Tudo indica que pode ter sido ou uma doença que ele tinha, a gente não sabia, pode ter sido um acidente químico provocado por álcool ou por drogas. Foi encontrado um pó, mas não pode dizer o que é ainda. Isso vai ser analisado. Por enquanto, nós temos que ficar na expectativa. Para mim, do meu ponto de vista, é claro que como eu quero saber o que aconteceu, mas o que está me deixando triste é que é um cara que eu adorava, eu sou fã dele, era um cara que eu tenho só informações boas dele, o Marcelo Moreira acabou de confirmar, porque o Marcelo viu o começo da carreira do Charlie Brown e do Chorão por consequência. Era um menino que ajudava as pessoas e um menino que... Doutora, que ponto que nós chegamos, hein? Um menino com 42 anos de idade, ia fazer 43, e que disse para a Sônia que se sentia profundamente triste e sozinho. Mesmo cantando para milhares de pessoas, ele se sentia só, estava em profunda depressão. Mesmo num avião, fazendo uma viagem, ele se sentia só. Mesmo entre amigos, ele se sentia só.
Então, como é duro a gente analisar a vida. Se um menino desse, que tem um futuro, já tinha um histórico muito legal e um futuro brilhante para frente, tem tudo para viver uma boa vida, não é? Se é considerado um gênio na profissão dele. Se de repente um menino desse está numa profunda depressão, a gente tem que começar a pensar mais com quem a gente vive próximo, até de um amigo e tal, mas principalmente da nossa família e tal, porque você às vezes pensa que está tudo bem e a pessoa está um vulto